Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso segundo grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. As ciências participam de maneira importante na criação do futuro. Na terceira fase do nosso telecurso, que começa na semana que vem, você vai estudar Física, Química e Biologia. Então, você vai perceber que as ciências existem, no seu melhor sentido, para servir ao homem, dando-lhe condições de atuar em seu mundo. Os programas de TV e os fascículos foram estruturados de forma que os conhecimentos científicos que você vai adquirir estejam sempre ligados ao dia a dia e com o meio em que vivemos. O curso de Física foi organizado em 46 aulas e serão apresentadas 2 aulas por semana. Cada aula será dada por meio de 2 veículos, um programa de TV com duração de 15 minutos e uma aula no fascículo. O programa de TV vai lhe dar as informações essenciais sobre o tema de cada aula, que será tratado no fascículo de uma forma detalhada. Agora você vai conhecer as características dos programas de Física. Agora nós vamos estudar mais detidamente o movimento desta bolinha rolando aqui na parte inclinada da canaleta. Esse movimento, por sinal, se assemelha bastante com o movimento de uma pedra caindo. Bom, para estudar o movimento dessa bolinha, aqui na parte inclinada, nós vamos mais uma vez utilizar aquela fotografia estroboscópica que vocês já viram em programas anteriores. Como você pode ver, são realizadas experiências para demonstrar os conceitos de física. Os programas vão incentivar em você o gosto pela experiência e pelo raciocínio, criando uma atitude científica e um espírito crítico necessários para seu estudo e para sua vida. O professor Eliseu Gabriel de Pieri, um dos apresentadores do programa, além de fazer as experiências, ele desenvolve também exercícios, o que vai ajudar você na solução dos exercícios do fascículo. E nós calculamos a aceleração média nesse intervalo assim. A aceleração média foi igual à variação de velocidade que ocorreu. Então, 68 menos 30, dividido pelo intervalo de tempo para a bolinha ir de A até B. E esse intervalo de tempo foi de 1,4 segundos. Então, dividindo isso por 1,4, nós vamos ter 38 sobre 1,4 e nós encontramos aproximadamente 27 centímetros por segundo ao quadrado. Você vai notar também a presença da atriz Silvia Bandeira, que ajuda o professor Eliseu a conduzir o programa. Nesse movimento que apresentou aceleração constante, você pôde perceber que a velocidade variou, mas houve uniformidade nessa variação. Por isso chamamos esse movimento de movimento uniformemente variado. Também contamos com a participação do ator A. Lenine em cenas especiais. Essas cenas, levemente cômicas, irão exemplificar um conceito que esteja sendo ensinado no programa. Veja essa situação, por exemplo, mostrando que a pressão do líquido varia conforme a profundidade. Os programas de física usarão ainda imagens que ilustram os assuntos de cada aula. Como você está vendo agora, o movimento dessa bola não é simples. Ela vai de um lado para outro em diferentes velocidades. Um movimento simples seria o de um objeto se movendo com velocidade constante, na mesma direção e no mesmo sentido. Em alguns programas, haverá também intervenção de telespectadores alunos fazendo as perguntas que você gostaria de fazer. Eu queria saber como é que chama esse tipo de movimento que tem aceleração constante.
Todos os programas terminam com uma pergunta curiosa que poderá ser respondida por você a partir das informações obtidas no programa. Como calcular a aceleração de uma formiga? Dessa forma, você pode rapidamente ter uma ideia de como serão os programas de física do telecurso 2º grau. As aulas de física nos fascículos serão apresentadas com a mesma estrutura que as aulas de biologia e química. Ou seja, a aula começa sempre com uma pergunta-chave. Numa primeira ficha de estudo, há as primeiras informações sobre o tema e uma série de exercícios para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Depois, uma segunda ficha de estudo vai aprofundar mais os conceitos, oferecendo também exercícios que são fundamentais para você responder a pergunta-chave. No final de cada fascículo, uma ficha de memória resume o essencial de cada aula, reunindo as ideias principais para responder a pergunta-chave. Está aqui o professor Eliseu Gabriel de Pieri, que vai lhe dizer quais os temas dos programas de TV e dos fascículos do curso de Física. Nós vamos estudar praticamente todo o conteúdo de Física do programa oficial. Assim, numa primeira parte do curso, nas 20 primeiras aulas, nós vamos estudar Mecânica, quando então veremos movimentos, as leis de Newton, pressão e empuxo nos líquidos, energia, e chegaremos à 20ª aula com a lei da gravitação universal. As duas aulas seguintes, isto é, a 21ª e a 22ª aula, serão de revisão. E nós faremos as revisões resolvendo exercícios, alguns dos fascículos e outros dos exames supletivos. Bem, a seguir, nós, continuando o nosso curso, estudaremos termologia, depois ondas e som, depois ótica, eletricidade e, finalmente, eletromagnetismo. Nós vamos procurar apresentar a matéria de uma maneira lógica, ou seja, numa sequência lógica. Em geral, nós partiremos de situações mais simples e chegaremos a formulações mais complexas. Mas o que é essencial no nosso curso é que nós daremos ênfase especial aos processos, isto é, aos meios ou aos caminhos que nos levam aos conceitos, às fórmulas, às leis. Isto quer dizer que nós não vamos apresentar simplesmente fórmulas para serem decoradas. Bem, o essencial de tudo, fundamental de tudo mesmo, é a sua participação, é a sua dedicação ao curso. É o seu trabalho que vai ser fundamental. Bem, no próximo programa nós vamos mostrar o que você deve fazer para aproveitar melhor o curso de Física do telecurso 2º grau. Você está convidado a participar. Até lá!